Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe nesse dia especial, nesse dia tão lindo que o Senhor te dá. Gostaria de compartilhar com vocês um texto que está escrito nas Sagradas Escrituras, que está em Lucas capítulo 24, versículo 30 e 31. Vamos falar um pouquinho sobre visão, sobre aquilo que Deus quer nos revelar e sobre aquilo que Deus quer que nós venhamos ter visão do seu reino e em geral. Você encontrou aí? Que Deus abençoe sua casa, sua família, os seus filhos, o seu trabalho, que tudo te vá muito bem. Glória a Deus. Vamos lá. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, amados irmãos, essa história você conhece. Essa história, você lembra dela, né, que os dois discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús. Estavam caminhando e já era o terceiro dia que Jesus já tinha sido sepultado e já tinha ouvido falar de Maria, que Maria tinha visto o Mestre, que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não tinham visto Jesus e não tinham tido uma revelação do reino, uma revelação daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então eles vão caminhando nesse caminho de Emaús e vão conversando e falando a respeito de Jesus. E quando eles vão caminhando e falando a respeito de Jesus, Jesus chega até eles. Jesus vem caminhando e encontra com eles. O grande principal evento das nossas vidas é o nosso encontro com Jesus. Quando nós encontramos verdadeiramente com o Mestre, com o Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador, as nossas vidas começam a ser transformadas, começam a ser mudadas. Mesmo que ainda não tenhamos uma visão clara do seu reino, mas nós já começamos a sentir a diferença, já vemos a diferença naquilo que nós estamos fazendo. E os dois discípulos que iam caminhando de Jerusalém para Emaús, como eles estavam falando, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Ele falou assim: você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias? Como os sacerdotes entregaram o Messias, entregaram Jesus para ser crucificado, e os príncipes, nossos príncipes, o condenaram à morte e à morte de cruz. Você por acaso é o único que não sabe a esse respeito? E Jesus, caminhando junto com eles, começa a falar que essas coisas era necessário que o Cristo passasse. E eles falavam assim: mas nós esperávamos que Jesus fosse o Cristo, que ele fosse o libertador, que ele fosse o Messias. E Jesus começa a explicar a palavra, Deus de Gênesis, e vai falando passagem por passagem, referente a Cristo, referente a tudo que ele tinha que passar para que Israel fosse redimido, para que o povo de Deus fosse transformado, fosse liberto da escravidão, fosse liberto do pecado, fosse liberto de todas as coisas que separam o homem de Deus. E quando ele vai conversando e quando ele fala, aqueles dois discípulos sentem paz, sentem alegria. A caminhada nossa com Jesus, ela é dessa forma. Nós, quando caminhamos com Jesus, nós não estamos isentos de passar por lutas, não estamos isentos de passar por dificuldade. Mas, caminhando com Jesus, nós vamos ter paz. Caminhando com Jesus, nós vamos ter motivação.
para nós lutarmos, guerrearmos, porque Jesus nos dá paz, Jesus nos dá a certeza que com Ele nós somos mais do que vencedores. E aqueles discípulos não perceberam que era Jesus quem estava caminhando e conversando com eles. E quando chega no local onde aqueles discípulos iriam ficar, Jesus faz como se fosse passar direto, que fosse para mais distante. E aqueles dois discípulos falam assim: Senhor, fica conosco. Fica conosco, já está tarde, já está escuro. Fica conosco, vamos fazer uma refeição, vamos descansar, tomar um banho. Amanhã você segue a sua viagem, mas fica conosco essa noite. E Jesus entra com eles naquela casa. E quando Jesus entra com eles naquela casa, aí acontece o que está escrito em Lucas 24, 30 e 31 que nós lemos. Que quando Jesus partiu o pão, deu graças e entregou para eles, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu. E eles não o viram mais. Aí a palavra vai dizer que eles voltaram correndo para Jerusalém. Naquele mesmo instante, eles voltam para Jerusalém, onde estavam os 11 apóstolos reunidos. E chegam lá e falam assim: olha, é verdade, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nós o vimos, ele caminhou conosco, ele nos falou das escrituras, nos falou de todos os planos, todos os projetos que ele fez, que ele tinha que passar e que ele tinha que ressuscitar no terceiro dia. E Pedro fala assim: ele também apareceu para mim, eu também vi já o mestre. E eles se enchem de alegria por saber que eles tiveram um encontro, que Jesus estava caminhando junto com eles e contando, revelando, falando as coisas das Sagradas Escrituras. Essa semana nós já tivemos um estudo falando da vida que nós precisamos do Espírito Santo, que para nós termos revelação de Deus, para nós temos que buscar uma revelação no Espírito, nós temos que invocar, orar, buscar em todo o tempo a revelação de Deus, a vontade do Espírito para nós, para sermos guiados pela vontade de Deus, para que não sejamos enganados por esse mundo cruel, pelas pessoas más, mas que o Espírito Santo venha revelar a cada um de nós a vontade do Pai para nós, né? Então eu quero falar rapidamente com vocês algumas coisinhas que eu separei aqui para nós tratarmos desse assunto. Primeira coisa há coisas que não podemos produzir por nós mesmos, né? Aqueles homens, eles não tinham noção de que eles estavam caminhando e Jesus estava com eles. E muitas das vezes nós nos comportamos dessa forma porque nós estamos caminhando, mas a palavra de Deus ainda não se manifestou, não está viva o suficiente ainda em nós, para nós acreditarmos de todo o nosso ser, de toda a nossa força, toda a nossa convicção que Jesus está conosco. A palavra precisa se tornar viva na sua vida. Então tem coisas que nós não podemos produzir por nós mesmos. Precisamos da intervenção do céu. Foi o caso de Jesus. Eles estavam tristes, desanimados, cabisbaixo, sem esperança, mas houve uma intervenção do céu na vida daqueles dois discípulos. E eu quero profetizar essa intervenção do céu sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma mudança, uma transformação, um abrir espiritual dos seus olhos para você ver que o anjo do Senhor está acampado ao teu lado, que Ele é o teu pastor, nada vai te faltar, que Ele é o Deus da provisão, que jamais vai te deixar. Então, receba em nome de Jesus a provisão do céu sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida aquilo que Deus realmente preparou para você.